Salve, salve, amantes da escuridão, tudo bom com vocês? Eu sou o Jean Leal e vocês estão no Escuridão Encantada, o nosso canal de terror aqui no YouTube. Hoje eu trago um novo conto criado por mim, claro. No vídeo vai estar no formato diferente dessa vez e eu espero que vocês gostem. Por gentileza, para ajudar o desenvolvimento e o crescimento do canal, deixa o like, se inscreve aqui, deixa um comentário sobre o que você achar, sobre o que vocês acharam do vídeo, claro, de forma educada, por gentileza. Muito obrigado por todos que estão aqui tem muitas enrolações e lá vamos nós para esse novo conto. Era uma manhã de domingo e eu voltava de uma noite de farra com os meus amigos. Eu estava por uma estrada sinuosa, andando tranquilamente. No rádio, tocava alguma música do Led Zeppelin que eu não me recordo qual exatamente. A estrada parecia um tapete, lisa e tranquila. Já havia um tempo que eu não via nenhum carro passando por mim, mas, por mais que eu sentisse uma situação estranha, não fazia diferença. Era apenas uma estrada sem carros. Eu já tinha me divertido a noite toda. Sinceramente, eu não ligava se vinham carros ou não. Eu só gostaria de chegar em casa logo e poder tomar um banho, esticar as pernas e relaxar um bom domingo. Mas em uma dessas curvas sinuosas, o meu carro parou de responder estranhamente. Os freios não funcionaram e eu senti que ia bater. Eu consegui, de alguma forma, controlar minimamente a situação, para que não houvessem muitos estragos, mas eu ainda bati o carro e ele parou de funcionar. O acidente não foi grave, eu não me machuquei e o carro parece que estava inteiro também, mas ele não ligava. Eu olhei o celular. Não havia sinal, e minha bateria estava quase acabando. Fiquei parado ali por alguns minutos, peguei uma água que tinha jogada por ali, né, dentro do carro, bebi os últimos goles dessa água e nenhum carro passou. O sinal não voltou. Eu acreditava que eu sabia exatamente onde estava, pois eu tinha olhado no GPS momentos antes. Mas, pelo visto, eu resolvi ir andando, seguindo em frente, para pedir ajuda. É, sempre torcendo que algum carro passasse e me desse uma carona. E eu ainda tinha alguns trocados no bolso. Quem sabe poderia até pagar pelo serviço de táxi. Mas eu queria mesmo era chegar em casa, tomar um bom banho e relaxar. Depois de uns 45 minutos andando, eu avistei uma pequena casa. Era uma casa bem humilde, mas havia um cheiro maravilhoso. Parecia que estavam fazendo o almoço. A porta para a rua tinha uma pequena varandinha ao seu redor, uma cadeira de balanço e nada demais. Eu me aproximei. Por um instante, achei ter ouvido um grito, mas eu não ouvi mais nada. Me aproximei com cautela para olhar para dentro da casa. E no momento em que eu piso na varanda, eu ouço um som abafado, como se alguém tivesse batido em alguma coisa. Então eu grito: Ei, alguém aí? Meu carro enguiçou. Eu preciso de ajuda. Tem algum telefone que eu possa usar? Eu posso pagar. Uma voz tranquila respondeu: Pode pagar pela ligação? Eu não vou te cobrar nada, não se preocupe. Mas eu preciso achar minhas chaves. Algum tempo depois, uma senhora abre a porta. Ela tinha uma aparência doce. Ela vestia um avental com umas manchas vermelhas em cima de um vestido longo. Os cabelos estavam amarrados em um pano. Era uma aparência um tanto indefesa e muito simpática. Olá, ela disse com um sorriso nos lábios. Mas havia algo de estranho naquele sorriso. Seus dentes pareciam podres, parecia que nunca foram escovados. E quando ela abriu a boca para falar novamente, saiu um cheiro terrível. Algo parecia estar em decomposição dentro dela. Mas
A minha urgência era maior. Eu ignorei esse detalhe e disse: "Olá, senhora, me desculpe pelo incômodo. O meu carro parou mais acima na estrada. Eu estou andando mais ou menos uns 45 minutos." E ela, nesse momento, me fez um: "Tudo bem, meu filho. Venha cá. Você precisa de ajuda. E o tempo está virando. Saia daí, vai chover." Então terminei. "Não, senhora, eu gostaria de usar seu telefone para pedir um mecânico que viesse, ou pelo menos um guincho que viesse buscar o meu carro." Ela deu um sorriso e falou: "Vá por ali, o corredor da direita, siga ele até o final. Lá tem uma salinha com um telefone." Assim que eu entrei na casa, um cheiro maravilhoso invade o meu nariz. Certamente ela estava preparando o almoço. O corredor era pouco iluminado, com um papel de parede que não era favorecido pela iluminação. Pareciam algumas figuras, mas eu não conseguia entender. E novamente eu não liguei, eu só queria usar o telefone. O corredor seguiu. Enquanto o cheiro se dissipava, ouvi um estalo forte enquanto eu andava no corredor. Mas não perdi o foco. Fui direto na direção da sala. Chegando lá, ela me deixou um tanto apavorado. Tinham vários retratos na sala, de diversas pessoas, em preto e branco. Todos os retratos estavam com os olhos bem abertos, de forma escandalosa, quase como se eles fossem saltar de seus olhos. Eu rapidamente encontrei o telefone, fui com pressa, e até que eu ouvi o sinal de linha. Comecei a digitar. O telefone era de um daqueles modelos bem velhos. Posso dizer que era posterior aos telefones de disco. Mas quando o telefone começou a chamar, houve o barulho de um trovão. Quando olho pela janela, uma chuva intensa cai. Instantaneamente, o telefone está mudo. Quando do nada ouço atrás de mim. Parece que o sinal caiu. Quando está chovendo muito assim, ele cai. Espera um pouco que logo ele vai voltar. Porque não se senta e aguarde que ele volte. Eu tenho chocolate quente e biscoitos amanteigados. E eu mesmo fiz. Vou lhe trazer alguns, para que você possa aguardar pacientemente." E lá estava a senhora parada na porta com seu sorriso frouxo. No momento eu respondi: "Eu não quero incomodar. Vou voltar para o carro e esperar a chuva passar." Nesse momento me veio um pensamento: eu vou ter que andar mais 45 minutos, na chuva, para ficar ensopado dentro do carro. E ela parece que deu à minha mente. Nesse momento a senhora diz: "E aqui, meu filho, sou uma senhora sozinha. Eu não tenho companhia. E sua companhia é muito bem-vinda nessa manhã chuvosa." Ela complementou: "Já já é hora do almoço. Eu estou preparando o meu ensopadinho de carne com batata que fazia para o meu Nelson querido. Mas agora que ele se foi, eu quase nunca mais tive a disposição para fazer. Esse ensopado dá muito trabalho. E logo hoje que eu resolvi fazer, você bate a porta e, como um sinal de gratidão, você deve ficar e almoçar comigo." O tom de voz dela engrossou e subiu, mas logo o seu tom tranquilo e sereno voltou. Por um momento acreditei que tinha visto um olhar diferente em seus olhos, mas ela logo virou de costas e saiu. Pelo corredor, ela gritou: "Sente-se e relaxe, eu já volto." Enquanto ela saiu, eu olhei para os quadros ao redor. Todos me deixavam muito desconfortável, mas sinceramente, era melhor do que estar na chuva lá fora. A casa estava aquecida, o cheiro de comida, por mais que tivesse diminuído pela distância, deixava a experiência um pouco mais agradável. Outro barulho de trovão e a luz piscou, como se fôssemos ficar sem energia, mas rapidamente voltou. Alguns momentos depois eu vi seus passos arrastados no corredor e ela veio com uma bandeja na mão, segurando uma grande caneca que ainda saía fumaça, um prato cheinho de biscoitos amanteigados e uma geleia que parecia ser de frutas vermelhas. Ela colocou a bandeja em uma mesinha de centro. Logo se sentou ao meu lado e disse: "Coma, pode comer. Eu adoro receber visitas."
Era notável que havia uma certa impaciência nela, como se ela estivesse esperando que algo acontecesse. Ela estava inquieta. E então disse: Esse chocolate eu mesma fiz. Tem alguns pés de cacau no meu quintal. Me conte o que você acha. E ela fez um gesto para que eu bebesse também. Ah, e esses biscoitinhos são uma receita de minha bisavó. Ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela fazia comida dos senhores de engenho nessas terras por muitos anos atrás. Ela escrevia todas as receitas que fazia para ensinar seus filhos e discípulos. As receitas foram perdidas, mas a minha mãe conseguiu recuperar parte delas, fazendo um caderno da família. Hoje eu posso refazer todas as receitas da minha família. Todos os tipos de preparo que você imaginar, eu tenho nesse caderno. E esses biscoitos eram os preferidos do meu querido Nelson. Então vá, coma, você vai adorar. De fato, na primeira mordida do biscoito, a minha boca foi tomada por um sabor maravilhoso. Eu nunca havia comido um biscoito amanteigado tão saboroso. Ele se desmanchava na boca e me derretia, fazendo salivar. Era como se eu tivesse mordido um pedaço do paraíso. O chocolate quente estava deslumbrante. Quase me fez virar os olhos. A senhora estava ali, parada, me olhando comer. Ela parecia que estava se deliciando com a cena. Dava para ver seus lábios molhados, olhando para mim enquanto eu estava no meu deleite, me esbanjando com toda aquela delícia que ela havia me ofertado. Ela ficou ali por mais alguns minutos, mas, sem dizer uma palavra, saiu e me deixou sozinho naquela sala. O desconforto havia até passado com o sabor delicioso daqueles biscoitos. Mais uma vez, a luz piscou, só que dessa vez a casa ficou às escuras. A sala que eu estava tinha uma pequena iluminação que entrava pela janela. Como havia muita chuva, não tinha tanta iluminação assim. Mas na mesma hora, o desconforto voltou. Eu senti todos aqueles olhos sobre mim. Todos estavam me observando. Agora, eu levantei de um pulo e me lembrei de uma coisa. Eu não sabia o nome dela. Da mesma forma, eu cheguei na porta da sala e gritei: Senhora, precisa de alguma ajuda? Alguns segundos se passaram e ela responde: Não, meu filho, está tudo bem. Silêncio. Em alguns momentos, ela aparece na porta do corredor e diz: É normal faltar energia. A chuva está muito forte. Eu tenho um gerador lá no celeiro, mas não dá pra gente chegar nele agora com essa chuva. Me senti até um pouco mais aliviado. Em sua mão, ela trazia uma vela para iluminar um pouco o lugar. Ela deixou a vela ali e me chamou. Vem aqui, na cozinha é mais claro. E lá eu já estou com fogo aceso. Ele ajuda a iluminar. Me faça companhia enquanto eu termino o nosso almoço. Na cozinha, tudo estava bem arrumado. Não haviam louças ou sujeira, mas algo me chamou a atenção. Ela não cozinha. Nossa comida estava sendo preparada em uma panela grande demais para 2 pessoas. E ela não utilizava um fogão convencional, era mais uma lareira grande que ela alimentava com lenha. Sinceramente, tudo aquilo me lembrava um caldeirão de bruxa, mas certamente o cheiro era de um restaurante de 5 estrelas. Quanto mais tempo eu passava sentindo aquele cheiro, mais eu me sentia com vontade de comer, mais hipnotizado eu estava. O tempo passou rapidamente enquanto conversávamos. Ela me contou sobre os quadros da família naquela sala assustadora. Me contou da sua vida com o Nelson, seu falecido marido que havia partido e deixado ela naquela casa no meio do nada. No meio da conversa, ela me disse que não passavam muitos carros ali, e principalmente pessoas pedindo ajuda. Então ela concluiu dizendo que se sentia na obrigação de me ajudar para que eu chegasse em casa são e salvo, longe dos perigos das estradas sinuosas da vida. E eu juro que eu senti um arrepio na espinha quando ela disse isso.
Rapidamente era hora do almoço. O tempo passou rápido e a chuva lá fora não parava por nada. Sinceramente, eu queria só saborear aquela refeição. Eu não me importava de estar ali por muito tempo. Me sentia quase hipnotizado. Meu celular permanecia sem sinal. Outra coisa me chamava a atenção. De fato, nenhum carro passou desde a hora que eu cheguei ali. Nenhum carro passou por mim desde a hora que eu bati na árvore. Ou antes disso. Ela nos serviu e colocou a mesa ali mesmo na cozinha. O fogão, a lareira, nos iluminava e havia uma grande janela que também deixava a iluminação entrar, por mais que pouca. Quando eu fui dar a primeira colherada na comida, ela limpou a garganta. Hum. Fez uma prece baixinho e eu mal conseguia ouvir. E claramente, não era para eu ouvir nem participar daquela prece. Mas logo que ela terminou, ela sentiu com a cabeça para que eu continuasse. E então eu enchi a colher. E lá fui eu para o prato que com certeza seria um dos melhores que eu havia comido. De fato, uma explosão de sabores, uma carne macia, suculenta, super gostosa, muito bem feita. Aquilo estourava na minha boca e eu não conseguia resistir. Porém, reparei que na minha quarta ou quinta colher ela ainda não havia tocado na comida. E isso me levantou uma suspeita, mas a comida estava tão deliciosa que eu não conseguia parar de comer. Até que o pesadelo começou. A minha boca e a minha língua começaram a ficar dormentes. Eu tentei falar, mas meus lábios estavam formigando e eles não respondiam. Estranhamente, eu não conseguia mastigar. Minha língua estava mole, sem me responder. Eu tentei falar, mas não saiu nada, apenas um barulho abafado, do fundo da minha garganta. Então eu reparei no sorriso no rosto dela. Estava ainda mais largo, os dentes podres escancarados, e ela não havia tocado no prato. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas e mas minhas eu tentei me levantar, mas minhas mãos e minhas pernas não me respondiam também. Eles estavam dormentes. Eu não conseguia sentir nada e o meu corpo foi ao chão. Eu bati de cara na queda. Senti alguns dentes quebrando, o sangue escorrendo pelo meu nariz depois da pancada. Aos poucos, tudo foi se apagando e minha última visão foi ver ela se levantando da cadeira e se aproximando de mim, sem a menor preocupação. Senti ela mexendo no meu corpo, mas eu não tinha forças para abrir os olhos. Eu estava consciente, mas completamente paralisado. Senti o frio batendo em meu corpo quando ela me deixou nu e me arrastou para fora. Na chuva, ela me amarrou com uma corda bem apertada e eu me senti o corpo sendo arrastado por aquele chão de terra e pedras. Então, eu apago novamente. Acordo em um lugar completamente escuro. E então, eu apago novamente. Acordo em um lugar completamente escuro. Me tremia de frio. Quando a consciência voltou, eu me vi pendurado pelos tornozelos, de cabeça para baixo. Minha boca estava amordaçada. Eu estava nu e molhado. Parecia que tinha tomado um banho. E aos poucos meus olhos foram se acostumando. Eu estava nu e molhado. Aos poucos meus olhos foram se acostumando com a escuridão. E eu ouvi que tinham mais 3 corpos pendurados como o meu, todos imóveis, sem vida. Um medo incontrolável se espalhou pelo meu corpo. Um filme da minha vida passou na minha cabeça rapidamente, mas eu pensava que ia sair daquela situação.
Havia uma luz de esperança em mim. Eu lembrei daquela senhora, não era possível ela ter feito isso comigo, me colocado aqui sozinho. Certamente o tal Nelson estava mais vivo do que ela dizia. Eu tentei me debater para me soltar. Me senti um presunto amarrado, esperando o momento de ser fatiado. Aos poucos, comecei a ouvir os seus passos arrastados se aproximando. Em sua mão, ela trazia uma espécie de bolinho. Mesmo naquela situação, parecia ainda apetitoso. Ela não falou nada, mantinha seu sorriso escancarado no rosto. Ela posicionou uma mesa embaixo de mim, forrada com um enorme plástico. Desenrolou a corda. Com uma mão só, me desceu em cima da mesa. Se aproximou de mim, tirou a mordaça da minha boca. Eu me debatia, e quando eu fui gritar, ela enfiou aquele bolinho na minha boca. O bolinho era do tamanho de um punho de uma pessoa adulta. Ela colocou com tanta força que ele quase entrou todo na minha boca. Com a outra mão, ela segurava a minha nuca, fazendo força ao contrário, tentando me entalar com aquele bolinho. De alguma forma, ela prendeu o meu nariz e eu não consegui respirar. Aos poucos, novamente, fui perdendo a consciência. E então, mais uma vez, eu apago. Minha última visão em vida foi dentro daquele saco plástico, pendurado pelos tornozelos, sentindo algo escorrer pelo meu corpo. O pouco ar que havia dentro de mim se esvai e eu não sinto mais o meu corpo, apenas a minha existência. Eu existo preso nessa casa. A minha alma não se desprendeu da maldade que aquela velha maldita fez comigo. Agora permaneço aqui, junto com outras almas que infestam essa casa. E a você que chegou até aqui, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe um comentário me dizendo o que você achou do conto que eu mesmo criei. Muito obrigado, tenha uma ótima madrugada. Até o nosso próximo conto.